Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia e tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Tudo bem? Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Então vocês já sabem, basta, né, se quiserem nos contatar, basta utilizar o e-mail, né, o podcast @segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky, Instagram e agora TikTok também, onde você pode ver alguns cortes desse episódio. Bom, e deste podcast, né? Indo então direto ao assunto, estamos aqui hoje com um episódio especial, um episódio patrocinado pela Kaspersky, no qual nós vamos falar um pouco sobre o cenário atual de ameaças cibernéticas, vamos falar um pouco também sobre como, né, aquela história do jogo de gato e rato, né? Como que as empresas, especificamente como que a Kaspersky está lidando com a questão, né, de responder ao novo cenário de ameaças e para nos ajudar a entender um pouco melhor esse novo cenário, nós estamos aqui com o William Gomes de Oliveira, Solution Sales Manager. E aí, William, tudo bem? Guilherme, tudo bom? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês aqui para falar um pouquinho desse tema. Prazer é nosso. E também com o Fernando Andreazzi, também Solution Sales Manager. E aí, Fernando, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Por aqui tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí bater um papo com vocês. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Bom, acho que a gente pode começar com o William. Se você puder falar um pouquinho para nós, William, sobre o panorama atual de ameaças cibernéticas. Como eu disse antes, a gente sabe que o cenário, né, de segurança ele é um jogo de gato e rato, onde aquele que ataca está sempre, né, tentando descobrir novas formas, às vezes, muitas vezes inesperadas, né, de realizar ataques e tal. E as empresas também precisam ficar, né, preparadas e adequadas para esse cenário que está em constante evolução, né? Como é que vocês veem, então, esse cenário atual de ameaças cibernéticas e como isso influencia na criação, né, e na atualização, muitas vezes, das soluções de segurança mais avançadas? Não, legal. Realmente esse jogo de gato e rato, ele é constante, né, na área de segurança da informação, porque às vezes você tem um advindo de novas tecnologias, por exemplo, IA, né? Todo mundo se fala de IA, tem um hype enorme, só que você está utilizando essas ferramentas, que é uma ferramenta comum do dia a dia ali, para ter utilizado no seu trabalho ou em algumas outras ferramentas, que pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, e aí as ameaças, elas estão utilizando essas ferramentas para evoluir. E antes, o que as ameaças focavam? Focavam nos endpoints, computadores ali que nós utilizamos, celulares, e agora não mais, porque as empresas, pessoas, elas têm agora todo tipo de dispositivo, né? Você vai ter ali, além do seu celular, você vai ter seu roteador, você vai ter sua câmera IP. Agora todo mundo está inventando de instalar aqueles controles de ar-condicionado, controles de abrir e fechar janela, enfim, inúmeros controles, tudo por IP, só que eles não olharam a segurança disso. Então, os atacantes, elas vão olhar para o dispositivo, né, ou dentro dessa, como que a gente fala, dessa cadeia, né, de dispositivos, o ponto mais fraco. Então, as ameaças não estão olhando agora só para os computadores, estão olhando para o IoT, para diversos outros dispositivos que hoje a maioria das empresas, os próprios fabricantes, ignoram a segurança. Então, a Kaspersky, né, e diversas outras empresas estão olhando para esses outros dispositivos, ou seja, além do comum que os atacantes estão olhando, né? Então, um pouquinho aí desse panorama. Perfeito, perfeito. Então eu vou largar para o Fernando, então, agora, Guilherme. Bora lá. Tá. Né, vamos. Oi? Para complementar o que o William trouxe desse panorama, inclusive, quando o William falava aqui, eu me lembrava muito do tema de transformação digital, que nós vivemos de uma forma desacelerada. Se a gente pegar ali os anos 2018, 2019, de repente a gente chega em 2020, a gente tem uma pandemia e a transformação digital que tinha que acontecer em 2, 3, 4 anos, teve que acontecer em 2, 3 meses. Eu vivi muito isso na prática, atendendo clientes que precisavam se transformar. E a transformação digital trouxe exatamente o que o William comentou,
um mundo muito mais conectado, um mundo remoto, uma explosão de dispositivos, uma superfície de ataque muito mais atrativa e convidativa para o atacante. Se a gente pegar alguns relatórios da Kaspersky, que eu sou fissurado aqui em relatórios, números, acho que contribui bastante com o desafio que a gente tem. O relatório da Kaspersky entre janeiro e outubro, que foi o último corte ali que a gente tem desse número, de 2025, nós bloqueamos mais de 6 milhões de tentativas de phishing, apenas olhando para o cenário de compras online, bancos, sistemas de pagamento e etc. Se a gente for olhar só a plataforma de gaming, esse número ultrapassa 20 milhões de detecções por ano. Então, dentro desse contexto, a gente traz números e temos hoje relatórios que mostram esse panorama super desafiador que a gente tem no mercado cibernético. Poderia trazer aqui uma infinidade de números, né, dados que colaboram, mas eu costumo dizer que a gente tem 3 grandes desafios hoje, né, respeitando aí todos os outros, mas são 3 que eu gosto muito de destacar. O primeiro que é esse volume massivo de ataques que nós temos, e a gente tem, como eu disse, vários relatórios para olhar os números e ver que todo ano, pelo menos 3 dígitos aí a gente cresce em ataques de phishing, de ransomware, etc. Não só o volume, mas a sofisticação desse ataque, ele está cada vez mais sofisticado, ultrapassando barreiras de defesa. Então, se defender está cada vez mais desafiador. Processos, o segundo ponto, processos muito falhos, ainda muito deficientes, o que também é um prato cheio para o atacante. E o terceiro elemento que são pessoas. O fator humano hoje é responsável por mais de 90% de todos os incidentes cibernéticos, fora o gap de mais de 4 milhões de vagas em cibersegurança não preenchidas no ano de 2024 e provavelmente se repete no ano de 2025. Ou seja, o mercado, ele desesperadamente pede por mais profissionais de cibersegurança, por mais conscientização em cibersegurança e por um processo muito mais bem estruturado, maduro, robusto para as empresas estarem, aí sim, pensando, né, capazes de detectar e responder uma ameaça em tempo, né, em tempo, porque velocidade importa muito nesse panorama desafiador que a gente tem também. Enfim, só trazendo alguns números aí para contribuir. Só frisar aqui, na verdade quero ver se eu ouvi direito mesmo. São 4 milhões de vagas abertas, ou seja, que não se consegue preencher, só em cibersegurança. Só em cibersegurança, isso? Exatamente. Globalmente, no relatório que é da EC2, se você fizer um duplo clique nele, você vai chegar na América Latina com 440 mil vagas dentro do nosso território latino-americano. Só de cibersegurança. Então, só de cibersegurança. Perfeito. Nós temos um belo de um problema pela frente para resolver, porque está falando só de cibersegurança, sem contar todas as outras áreas relacionadas à TI. E eu e o Guilherme sabemos bem aí, pelo envolvimento que a gente tem no meio da academia, que tem cada vez menos procura, por incrível que pareça, de maneira geral, assim, cada vez menos procura por gente procurando se formar na área, mas enfim. Fernando... Fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica, Não, é por isso que eu quis chamar a atenção para isso, né? Que tem bastante gente que nos escuta, que de repente pode decidir por fazer uma faculdade na área da TI, né? Ciência da computação, uma engenharia da computação, algo assim, né? Já se preparando para atuar nesse mercado. Bom, tem mais uma perguntinha aqui então, Fernando, para ti, que é: em qual ponto as empresas passam a necessitar não mais somente proteção no endpoint, o EPP, né, tradicional, mas sim o EDR, não é o XDR ainda, tá? Mas o EDR, o EDR, né, o Endpoint Detection Response. E quais são as melhorias dessa evolução do EPP para o EDR? Estou portuguesando aqui. Boa. Olha, acho que a gente podia ficar um episódio facilmente só discutindo isso, conceitualmente. Né? O que é mais interessante e o exercício reverso, né, que eu gosto de fazer é perguntar sempre o que é um EDR
para você. Se eu for em 10 diferentes clientes da Kaspersky, ou 10 diferentes clientes que a gente tem aqui em relacionamento, e perguntar sobre o que é um EDR para você, a gente vai ter 10 respostas diferentes. Essa é a única certeza que a gente tem. Então, conceitualmente, a evolução do EPP, que é Endpoint Protection, ou seja, a proteção do endpoint, quando ela evolui para um EDR, que é o Endpoint Detection and Response, a gente sai de uma proteção tradicional, onde eu bloqueio malware conhecido, para uma detecção e uma resposta de comportamentos maliciosos avançados. Então, o EDR, ele traz a evolução que me permite investigar, correlacionar evento, responder incidentes em endpoints, visibilidade para trás, para frente. Né? Eu costumo dizer que, quando falamos de EDR, uma premissa é você poder olhar um incidente cibernético tanto para frente, onde eu detecto e respondo, quanto para trás também, para entender causa raiz, fazer uma análise, né, de por que aconteceu aquele incidente. Né? Qual é a análise de causa raiz? É possível fazer isso? Avançando um pouquinho mais em EDR, a gente é capaz até de fazer uma análise forense com essas tecnologias. Muito bem, isso eu estou apenas traduzindo e trazendo uma diferença de uma tecnologia A que evoluiu para uma tecnologia B. Porém, o que chama muito a atenção nesse sentido é que, mesmo tendo todas as evoluções tecnológicas que nós tivemos, mais funcionalidades, mais capacidades, né? Então, assim, eu tinha uma faca, agora eu tenho um canivete suíço cheio de opções para utilizar. O grande problema, o grande desafio que a gente tem as empresas têm profissional com essa capacidade, com essa habilidade, com esse conhecimento para operar um EDR, para realmente antecipadamente identificar, detectar uma anomalia, um comportamento malicioso suspeito, e antes mesmo que aquilo se torne um incidente, interromper aquela ação maliciosa. Então, esse é um grande desafio que a gente tem no mercado hoje, que a tecnologia evoluiu. Pessoas, processos e tecnologia ainda não acompanham essa evolução. Então, quando a gente fala de EPP, vou trazer também um pouco de molho estatístico aqui para a gente. Segundo o MITRE, onde a gente tem os TTPs, tática, técnica e procedimento, que são catalogados dentro do MITRE, né? A gente tem mais ou menos 30% desses TTPs que são commodities. Então, deste volume de 30%, uma tecnologia de EPP, ela seria, hipoteticamente, vamos colocar aqui dentro do melhor cenário, ela seria capaz de detectar estes malwares conhecidos, como eu coloquei, artefatos maliciosos que já também são commodities dentro de toda a inteligência de detecção e de ameaças que a gente tem. 70% eu preciso, obrigatoriamente, de uma tecnologia minimamente que seja o EDR. Claro que aí depois a gente ainda vai trazer o XDR, MXDR e outros conjuntos de tecnologias que vão ajudar os nossos clientes. Mas 70% eu preciso da tecnologia, que já evoluiu, mas eu não consigo apenas com tecnologia. Eu preciso de pessoas e processos. Então, veja que à medida que as tecnologias evoluem, eu cada vez mais preciso de pessoas e processos. E é o que cada vez menos a gente identifica quando a gente vai fazer uma análise de um incidente. Por que aquele incidente aconteceu? Então, assim, poxa, eu tenho a ferramenta, eu tenho a tecnologia, eu tenho a funcionalidade, eu tenho tudo isso, até a matéria-prima, mas eu não consigo, no final do dia, detectar e responder um incidente, porque ainda me faltam pessoas, e a gente já falou aqui da quantidade de pessoas e oportunidades que a gente tem, e me falta também processos maduros. William, deixa agora passando a bola para ti, né? Eu imagino que a Kaspersky também esteja interessada, né, em ajudar os seus clientes no sentido de, diante desse cenário cada vez mais complexo, também
disponibilizar ferramentas e soluções de maneira geral, né, que ajudem esse usuário, como né, o Fernando acabou de colocar, né, fica mais complexo, fica mais difícil, né? E aí também entram nessa sigla aqui do EDR, né? A gente tem o XDR, né? O que é esse X aqui, né? E como que essa extensão aí de visibilidade ajuda a combater essas ameaças que eventualmente podem até ir além do endpoint? Não, legal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aí. Eu vou também puxar alguns ganchos do Andreazzi, que antes de a gente tocar no ponto do XDR, né, ele falou muito de pessoas e processos. A Kaspersky, né, a gente não só ou vende só o produto, né? Porque o produto você tem uma série de complexidade do uso do produto, né? Como que eu vou usar, qual que é a melhor forma de utilizá-lo, qual que são as ameaças que eu estou enfrentando que eu tenho que aplicar esse produto. Porque às vezes a gente está falando aqui de várias siglas, né? Vários produtos, mas o que é o ideal para o cliente que a gente está conversando? Porque o cliente de banco, por exemplo, ele tem uma dor específica, um tempo de resposta, né, para as ameaças, diferente às vezes de uma área de logística, por exemplo. Uhum. Então, a gente, vamos dizer, tem o sapato correto para o pé descalço, né? Então, não é oferecer qualquer solução. Uhum. Então, quando a gente entende a maturidade do cliente, entende quais as ameaças e vulnerabilidades que ele está passando, nós falamos assim, ó, esse é o melhor produto para você. Porque não adianta eu colocar o XDR, que eu vou falar um pouquinho mais, que é o Uhum. estado da arte de tecnologia, para um cliente que não vai conseguir operar, que não tem tamanho para isso. E às vezes isso acontece muito, né, Andreas? E aí a gente vê muitas empresas, realmente, desculpa até o termo, né, enfiando goela abaixo ali a solução, que vai realmente trazer mais overhead. O cara vai ter que colocar aquela solução debaixo do tapete e vai continuar usando antivírus. Por quê? Não foi instruído corretamente nessa fase de discussão com o cliente. Então, a gente fala que hoje a segurança da informação, para qualquer vendor, ele é muito consultivo. É muito ouvir do que falar. Né? Uhum. Então, entender essa dor para a gente conseguir alocar corretamente a solução. E quando a gente fala do EDR, que o Andreazzi comentou, e falou sobre resposta, né? O que eu vou responder àquela ameaça? Você tem que ter realmente pessoas capacitadas para isso, ou dentro da sua equipe, por isso tem essa falta de pessoas, porque o que acontece muito em algumas empresas? Eles aproveitam a equipe de TI, né, o cara que vai lá, vai formatar o computador, vai ver rede, vai trabalhar com aquele dia a dia e coloca agora esse novo chapéu para ele, né, o chapéu de segurança. E a pessoa tem que se virar com aquilo, né? Então, a Kaspersky, ela não só vai oferecer esse treinamento para essa equipe conseguir operar a ferramenta, realizar essa resposta que eu comentei, que é o quê? Agora eu vou isolar aquela máquina, eu vou bloquear aquele processo malicioso para que realmente você esteja protegido. Ou, em vez disso, depois o Andreas vai falar um pouquinho mais para frente, né? Ou terceirizar esse serviço para uma equipe que trabalha isso 24 por 7 por 365 dias, né? Realmente que olha para aquilo. Então, voltando na questão do EDR, né? E também o que ele conseguiu evoluir para a gente ir para o XDR, agora ele é muito mais rápido nessas respostas. Então, que antes, lembra no antivírus que você via antes aquela parte assim, a verificação está agendada para a meio-dia de hoje ou à noite, né? E aí estava aquela verificação e falava, encontramos um vírus. Só que você viu que isso é muito mais reativo do que proativo, né? Então ele demora até. Então, imagina que um ataque ocorreu e tem essa janela de tempo até a verificação. Você já teve todo o incidente ocorreu, já pegou todas as informações, então o EDR já vai ter uma resposta muito mais rápida a isso. E indo para o XDR, né? O que é esse XDR ou XDR, tá? Então, pode decidir. O importante é que é o XDR, tá? Então, não importa muito aí. O importante é a sigla estar correta. Ele é do Extended. Ele vai além do endpoint, que foi o que eu comentei logo no começo. E para dispositivos IoT, e para que a gente chama de Active Directory, né, que é o serviço que gerencia as identidades dentro de uma empresa, para que
eu agora, uma ameaça que vai olhar o meu computador, ele vai olhar meu Active Directory, ele vai olhar meu dispositivo IoT para poder conseguir alcançar o dado. Porque no final do dia, essas soluções que a gente está falando é o muro, né? O tesouro mesmo, né, é o que a gente está querendo proteger, é o dado do usuário ali, né? E quando o XDR foi criado para essa necessidade, ele veio de uma necessidade do qual o cliente tinha visibilidade muito pequena, agora ele vai ter uma visibilidade de tudo que ocorre na sua companhia, porque as coisas estão correlacionadas. Uma fragilidade num firewall, uma fragilidade no IoT pode significar ameaça em toda a empresa. E o que a Kaspersky fez com isso, né? Nós não só temos uma solução que agora vai ver tudo o que ocorre e conseguir responder a isso, olha só que legal, né? Ele vai ter a visibilidade de tudo que ocorre na sua empresa e caso tenha algum tipo de ameaça que está dentro do seu ambiente, precisa já bloquear aquela ameaça, eu consigo bloquear lá no Active Directory, eu consigo bloquear no firewall, eu consigo isolar aquela máquina ou isolar aquele dispositivo, né? Novamente, além do endpoint. E o Andreas falou muito bem, né? Falamos de ferramentas, processos e pessoas. A gente falou, olha só, de vulnerabilidades que tem nas tecnologias, né? Os IoTs, dispositivos. Mas qual que é o elo mais fraco ainda dessa cadeia, né, gente? Acho que todo mundo sabe, né? As pessoas, né? Então, não adianta eu ter a solução de $1 milhão que a Mariazinha, né, para poder acessar o computador dele, coloca aquela etiquetinha, né, aquela senha ali na máquina, né? Ou salva num arquivo em algum local. Então, a Kaspersky, ela olhou muito além de só a solução, incluímos também o quê? Uma plataforma para conscientizar as pessoas. Porque não adianta, novamente, eu colocar uma tecnologia se eu não adicionar uma parte para que eu treine essas pessoas, não só utilizar a tecnologia, mas de utilizar uma senha de uma forma correta, com o tamanho correto, com o nível de complexidade correta, não clicar em links maliciosos. Então, uma série de treinamentos para que, além de eu ter a proteção de tecnologia, eu crie um firewall humano, né? Então, você tem que caminhar dessas duas frentes. Não sei se o Andreas quer comentar, porque a parte de conscientização é com esse cara. É importantíssimo. E pegando um gancho do contexto ainda de XDR, a pergunta que eu sempre faço, direciono para a gente poder, desde o primeiro momento, criar separar ali o entendimento, qual é a diferença de ver e enxergar? Para muitos que eu faço essa pergunta, né, pode pensar ali que é a mesma coisa, né? Eu vou deixar aí, 3 segundos vocês pensando, né? Qual é a diferença de ver e enxergar? Porque ver é um ato físico. Agora, enxergar é um ato totalmente cognitivo. Então, quando a gente traduz isso, né, quando a gente começa a olhar o próprio comportamento humano e tentar fazer um paralelo com a tecnologia, ver é coletar log, é receber alerta, é ter um dashboard cheio de dados. Ver é ter dados, ter informação. Quando a gente, mais uma vez, se sustenta em alguns relatórios, a ESG SOC Report, ela diz que uma empresa, em média, recebe 500 alertas por dia. E um ser humano é capaz de, no máximo, lidar com 10 alertas por dia. Vamos fazer uma conta muito simples. Se eu tiver que atender a média de alertas, eu tenho que ter 50 pessoas todos os dias olhando o volume de alertas. Isso não é realidade, ok? E só fazendo isso, né, Fernando? Só fazendo isso, mais nada. Não é dividindo com... Senão nem um alerta por dia. Tá? Olha lá. Exato. Aí que entra o enxergar, né? Porque o enxergar é onde a tecnologia vai tornar aquilo que humanamente só é possível em larga escala, em algo possível através da própria tecnologia. Então, enxergar é correlacionar eventos, entender causa, impacto, intenção de ataque, priorização daquilo que realmente importa, né? Tomada de decisão rápida, tomada de decisão correta. Isso é enxergar.
Então, o que o William comentou, a tecnologia ela está ali para isso, né? Mas desde que eu também consiga operar a tecnologia. Então, Uhum. para uma reflexão aqui, talvez, para a gente, né? Ter o dado, né? Ver ele, é você visualizar o campo de batalha. Agora, você enxergar o movimento do inimigo, enxergar como ele vai agir antes mesmo. Eu uso o exemplo do Pitbull, né? Aí me desculpa, vou usar um exemplo mais, Vida mais, real. mais vida real. É. Eu sempre brinco que, assim, se eu estiver na rua e um pitbull bem bravo, aquele que vai me morder mesmo, se ele estiver a 300 metros de distância, eu pouco posso fazer. Eu acabei de ver o pitbull. Então, não tem muito o que fazer. Agora, se eu ver este pitbull, se eu enxergar, né, este pitbull correndo a 5 quilômetros de distância, poxa, eu tenho tempo de agir, pensar, reagir, planejar, priorizar o que eu vou fazer. Né? Eu vou correr, eu vou me esconder, eu vou arrumar algum jeito de neutralizar aquele pitbull. E no mundo de tecnologia, de cyber principalmente, o que a gente tem visto? Ou você está vendo esse pitbull a pouquíssimos metros de distância, ou você não está vendo, você só sente a mordida, né? Você literalmente só sente a mordida. Então é isso. É claro que, mais uma vez, a gente sempre reforça que tecnologia não vai resolver seu problema. Agora, se você conseguir reunir conhecimento, pessoas, estratégia, processos com a tecnologia, aí sim, aí a gente vai ter uma chance contra esse pitbull. Eu vou agora voltar para o William e até usando, eu gostei dessa analogia porque às vezes a empresa, né, ela só percebe quando ela foi mordida e a depender da mordida ela pode ser fatal, né. Fatal que eu quero dizer, Sim, dificilmente, né, não vai destruir totalmente a empresa, mas assim, a quantidade de impactos que você tem com incidentes hoje, né, quando a gente vem para o Brasil com legislações cada vez mais sofisticadas, né, obrigações de segurança impostas pela LGPD e tudo mais, né, é bastante importante que você esteja ciente do que está por vir, né. E aí, William, eu acho que vem o managed aqui, né, porque a gente falou do ID, do EPP, do EDR, do XDR, mas a gente tem o MXDR também, que é o managed, né. Quem é que faz esse gerenciamento? Como é que funciona, né, essa adição aqui do managed e como é que funciona esse gerenciamento também? Quem faz esse gerenciamento? posso deixar um dado para o William para reforçar o que você falou? Claro, claro. A Kaspersky tem um relatório que você disse que essa mordida às vezes não é tão fatal, né? A Kaspersky tem um relatório que ela diz que 60% das pequenas empresas, 60% das pequenas empresas que sofrem um ataque cibernético fecham, deixam de existir 6 meses após o incidente. A mordida pode ser fatal. Não, tranquilo. Não, o ponto que digamos que acontece mais do que a gente imaginava, do que a gente esperava, né? Sim. Não, acontece realmente, e acontece bastante isso com diversos níveis de empresa, né? Então, às vezes você tem aquela empresa que ela é pequena, né? Pensa assim, não, eu tenho, sei lá, tem 20 funcionários aqui, o hacker não vai olhar para mim, porque eu sou pequeno, meu dado não é tão valioso. E aí que se enganam, né? Acho que todo mundo viu aqui aquele ataque do Pix, né? Que não foi, na verdade, não foi o ataque do Pix, né? Da estrutura do Pix, e sim dos participantes do Pix. Usaram o Pix, na verdade. Exato. O Pix foi um meio para o ataque, né? Então, foi a partir de uma empresa menor, uma terceira, que eu alcancei uma maior. Então, olha só, né? Aquilo que a gente está falando aqui durante todo esse bate-papo, né? O elo mais fraco. Então, utilizou uma empresa com elo mais fraco para poder alcançar uma maior. E essas ameaças, né? A gente vai chegar da parte do MXDR, a gente fala que tem três grandes pilares que podem impactar uma empresa, né? Você comentou muito bem, Guilherme, o reputacional, legal, né? Mas a gente tem o operacional, realmente, né? Então, o que quer dizer? Eu vou parar, imagina, vou parar uma linha de produção, parar uma hidrelétrica, imagina um ataque que o cara foca numa empresa desse tamanho. Um ataque, por exemplo, de uma fabricante de automóveis.
separar uma linha de produção também. Então, você tem um operacional, que é um tipo de resultado daquilo, né, uma parada operacional. O financeiro, você falou muito bem, né? LGPD, GDPR, PCI, né, Bacen, que você tem aí, você tem multa para dar e vender para todo tipo de vazamento, né? Então, se a empresa também não olhar para isso, ela pode quebrar puramente porque você vai ter uma multa gigantesca que você vai ter que pagar e não vai conseguir sustentar essa multa, né? Então, você tem esse risco, vamos dizer, financeiro e tem o reputacional, né? Que é nada mais do que, imagina, aquela empresa aí, né, que teve o ataque ali, imagina como ela é vista hoje no mercado. E William, só também aproveitando, você falou em vazamento, né? Mas também não é só vazamento, porque às vezes o atacante ele pode querer destruir o dado, né? O próprio ransomware, né? Nem sempre vai envolver ali uma situação de vazamento, então é mais complexo também, né? Exato. Porque assim, o atacante ele tem diversas motivações do porquê eu vou atacar uma empresa. Às vezes é de obter o dado que está ali dentro, isso é o mais claro, né? Às vezes você tem um ataque de ransomware, que é o que você falou, né? Ele vai cifrar a informação, ou seja, vai criptografar o que está ali e obter aquela informação e pedir o resgate. Ou ele vai tentar fazer o quê, né? Ele pode tentar inviabilizar o serviço daquela empresa, né? Que é o famoso ataque de negação de serviço. Então, isso a gente viu em alguns cenários até da Cloudflare, né? Ultimamente, aí, que a gente viu que as coisas não são... Tem até uma imagem bem engraçada, não sei se vocês viram, né? Tipo, toda a internet, e aí tem um pezinho aqui da Cloudflare, e aí toda a internet cai por causa de uma operadora, né? Isso faz a gente refletir. Então, olha só, o atacante ela pode utilizar esse meio, né? Por exemplo, o Cloudflare, poder causar uma indisponibilidade daquele serviço, para utilizar isso como distração para poder fazer um outro tipo de movimento. Olha só que loucura, né, gente? Então, são diversas formas, né? Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que esse atacante quer, né? O importante é o quê? A gente se proteger. E aí, nessa linha de proteção, toda que a gente falamos de XDR, EDR, a gente chegou ao ponto do quê? Como eu vou me proteger, como eu vou ter uma equipe para poder olhar isso, né? Olhar essas ameaças, olhar as minhas vulnerabilidades, que vem o conceito do MDR, MXDR, que também é uma outra sopinha de letrinhas, né? O importante é esse M na frente de todo esse EDR, XDR, que é o quê? É o de gerenciado, né? O de managed. Então, é o quê? É uma equipe especializada em seu business. Olha, esse é um ponto bem importante, tá, gente? Assim, eu não estou falando de uma equipe que olha só a área logística, que olha só o segmento de home users, né, de casa, mas sim de olha o seu business, né? Então ele sabe se eu tenho um cliente bancário, ele sabe qual que é a realidade do banco, ele sabe qual que é as ameaças. Então é uma equipe da provedora de serviço, nesse exemplo, a Kaspersky, que vai olhar para esse ambiente do cliente e olha só, antes, né, depois o Andreas ele pode complementar, o MDR ele olhava para um subset, né, que eram os endpoints ali. Agora com o XDR, tudo que eu comentei antes, né, que ele está olhando além do endpoint, olhando para o Active Directory, olhando para dispositivo IoT, você vai conseguir ter também essa visibilidade do que está ocorrendo, e não só visibilidade, né, que é o que o Andreas comentou, de enxergar o que está ocorrendo. Mas agora você tem uma equipe que vai poder o quê? Responder para você muito mais rápido do que você teria uma equipe dentro de casa, vai conseguir te passar todos os relatórios do que está ocorrendo com a sua empresa, né? De forma, vamos dizer assim, refinado da forma que você como empresa precisa, porque você tem diversas formas de auditoria, né, que você precisa atender, você precisa responder rapidamente para isso. Então, a Kaspersky já tem toda uma expertise e uma equipe nesse serviço de MDR, MXDR, para atender o seu business, para essas ameaças que a gente vem falando aqui em todo esse papo. Não sei se a Andreasa quer comentar algo. É o conjunto de ações. A gente falou muito de problemas, né, até aqui. Então, a gente falou sobre... eu tenho desafio de ataques massivos, tenho desafio de processos que ainda são
imaturos, insuficientes para poder detectar a resposta. A gente falou do gap de profissionais, a gente falou de fadiga de dados, a gente falou de regulamentações e etc, etc. Né? Inclusive, o próprio Rensor que vocês estavam comentando, se tem o mais interessante, fascinante que você pode estudar hoje de uma mudança de comportamento de Rensor é que o Rensor, ele há 7 anos atrás, vamos pegar um período aí, o período do WannaCry, né? Estou trazendo do WannaCry até esse momento. Ele era um Rensor que ele era, assim, às cegas. Então, o Rensor sempre, né, até aquele momento, ele foi um ataque massivo e totalmente indiscriminado. O que isso significa? Criptografa o que encontrar. O que você tiver na frente, criptografa. Servidor, estação, backup. Então, você literalmente tinha esse modelo indiscriminado de Rensor. Quando o Rensor evolui, ele sai desse modelo criptográfico que vier pela frente para um modelo mais cirúrgico e estratégico. Então, é interessante a gente evoluir, porque quando eu disse, né, quando eu comentei sobre o volume de dados, que é de ameaças que a gente tem, a Kaspersky identifica hoje 468 mil novas ameaças todos os dias. Todos os dias. E a gente vai aumentando esse número. Daqui a pouco eu estou falando de 500 mil novas ameaças todos os dias. Mas, quando a gente faz esse paralelo do Rensor e como ele evoluiu, ele é a cara, ele é literalmente a cara, assim, ele é o exemplo personificado de como os ataques evoluíram. Hoje, um Rensor, ele escolhe o seu alvo, né? Ele estuda a estrutura organizacional, ele estuda o processo, ele estuda as pessoas, ele tem foco, inclusive, em C-level, ele tem foco em ambientes administrativos, ele tem foco em uma criptografia totalmente seletiva. Por que a criptografia seletiva é importante? Porque eu vou atacar sistemas críticos, eu vou atacar um ERP, eu vou atacar um Active Directory, eu vou atacar um sistema financeiro. Então, a evolução do Rensor a gente chama de Human Rensor. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é também intensificar esse ataque de Rensor através de uso de engenharia social e inteligência artificial. Bom, mas enfim, mais uma vez estamos falando aqui de desafios. E o MXDR, ele entra para o cliente, como o William comentou, para ser realmente aonde eu equalizo boa parte desses problemas que a gente está comentando aqui. Afinal de contas, você ter um time de detecção e resposta atuando em seu nome para poder, em 36 minutos, detectar e responder, é um serviço realmente de altíssima efetividade. Quando a gente fala de MTTR, para ficar claro, é uma métrica também de mercado super importante. Significa Mean Time to Respond, tempo médio de resposta. Quanto tempo eu demoro para responder? O mercado, segundo a ESG SOC Report, demora 168 horas para responder. A Mandiant diz que uma empresa demora em torno de 11 dias para responder. Então, a gente tem um relatório que fala de 7 dias, a gente tem um relatório que fala de 11 dias, a gente tem relatórios que falam que o atacante é bem sucedido em 60, 70 minutos. Alguns outros fabricantes de cibersegurança, como CrowdStrike, Palo Alto, Microsoft, já colocam este tempo de ataque abaixo da casa de 60 minutos. Entenderam o paralelo que eu estou passando aqui? Claro. A indústria demora 11 dias e o atacante demora 60 minutos. Eu estou falando de 60 minutos, né? Não sei se vocês gostam de Fórmula 1, mas vocês já viram... Eu gostava, mas eu parei de acompanhar muitos anos. Então, muito provavelmente você parou no tempo em que se trocava pneu com 12, 13 segundos e se achava o máximo trocar um pneu. Acho que era por aí. Eu acompanhava por um aplicativozinho da Fórmula 1 que tinha, que tu olhava os tempos de todo mundo e tal. Era bem interessante, mas eu realmente parei muito tempo. Mas sim, por aí. Quanto tempo é hoje para trocar um pneu? Quanto Me assusta, vamos lá. Não faço ideia. Exatamente. O recorde de uma troca de pneus hoje é 1,8 segundos do Verstappen
se ainda for Verstappen, mas a última que eu me lembro é 1.8. 1.8. 1.8. Em menos de 2 segundos, você tem um conjunto de 4 pneus trocados. Ou seja, quando você visualiza um vídeo de anos atrás e vê 12 segundos e hoje você vê 1.8, a gente está falando de 6 vezes mais rápido no mínimo, né? 6, 7 vezes mais rápido no mínimo. Eu faço sempre esse paralelo porque o mercado de cibersegurança evolui na mesma velocidade. A gente não tem mais espaço para deixar o atacante no seu nível de preparo atuando em poucos minutos, enquanto nós, como indústria, que, enfim, temos que defender o nosso business, a gente demora dias. Isso é inaceitável. E quando a gente traz o MXDR, o time da Kaspersky hoje é um time que responde, detecta, entende, responde uma ameaça em até 36 minutos, é o nosso tempo médio, ok? Esse tempo, como ele é uma média, ele pode ser mais rápido para alguns incidentes, ou seja, a gente tem incidente que a gente detecta e responde em 2, 3, 4 minutos, que a gente já viu isso em clientes. O que eu estou dizendo aqui? Você precisa jogar esse jogo com um parceiro estratégico que consiga te colocar nesse mesmo nível de velocidade. E a Kaspersky, dentro do MXDR, vai entregar exatamente isso, velocidade. Só que para entregar essa velocidade, talvez venha a grande pergunta, né? Porque sempre que eu coloco esses números, vocês podem me perguntar como isso é possível? Né? Como é que eu vou imprimir tanta velocidade assim? E aí a resposta é inteligência artificial, telemetria e pessoas. Inteligência artificial é o meu motor. Então, o que faz tudo funcionar é este motor de inteligência artificial e uma série de assistentes que eu tenho dentro dessa inteligência artificial. O combustível, quem alimenta este motor é telemetria. Então, a Kaspersky, como eu disse, ela detecta 468 mil novas ameaças todos os dias. Isso é combustível puro para o meu motor. E outros combustíveis de diferentes fontes de dados públicas e internas vão alimentar esse motor. E as pessoas, os especialistas, são os pilotos. É ele que vai fazer esse motor funcionar, acelerar e fazer com que eu tenha a velocidade que eu comentei de detecção e resposta. Então, é um combinado de 3 elementos que são essenciais para a gente poder entregar detecção e resposta em poucos minutos e ser mais rápido que o atacante. Esse é o nosso objetivo no final do dia. Eu preciso detectar e responder mais rápido do que um atacante. Beleza. E aí vem uma pergunta, falando em pessoas várias vezes, né? Uma pergunta para ti, William. Quais são os prós e os contras entre procurar ter uma equipe interna fazendo isso e procurar uma equipe externa, ou seja, terceirizar isso com especialistas nessa área? Quais seriam as vantagens e desvantagens, quais são os problemas ou, né, as soluções que a gente tem nesse caminho? Legal, vamos lá. Qualquer empresa que não é de segurança, ela vai olhar o business dela. Ela vai olhar o que traz dinheiro, né? O que traz dinheiro para dentro de casa, né? A empresa que faz copo de plástico, a empresa que faz ursinho, a empresa que produz energia, vai olhar para o seu business. E vai ter os investimentos focados naquilo. Algumas empresas já têm um nível que a gente chama de maturidade, né? Já tem um nível de maturidade mais elevado, que já tem uma equipe interna para operar essas ferramentas, já está acostumado com isso e até para ter o controle da tecnologia. Né? Então, eu tenho o controle da tecnologia, eu sei até onde vai, então eu tenho essas pessoas já treinadas, maravilha. Só que grande parte ainda, vamos falar, mercado Latam, né, Andreas, que a gente olha aí dia após dia, a maioria dessas empresas, né, elas não têm essa equipe interna de segurança para poder gerenciar isso. E construir essa equipe pode trazer muito mais custos, novamente, que não é o business dela, né? Trazer muito mais custos do que contratar um serviço do fornecedor de um serviço gerenciado. Então, quando a gente fala de prós e contras, depende muito do tamanho da empresa, da onde ela quer ter controles, né, e o que ela quer terceirizar de controles. Vou dar um exemplo. Bancos, até hoje, né, tem uma resistência
para poder movimentar, por exemplo, para o cloud, né? Algo muito, muito tranquilo aí, movimentar, colocar os seus workloads em cloud. Por quê? Ele quer ter o controle interno daquilo, quer o controle dos seus dados, controle das suas informações, e não quer compartilhar isso com ninguém. Forças Armadas, da mesma forma, né? E outros negócios, outras empresas que precisam dessa gerência. E faz todo o sentido do mundo fazer esse controle interno, desde que tenha essa equipe qualificada para executar isso. Caso não tenha essa equipe, ou tenha essa visão que tem a equipe e não tem, né, você vai ter o problema que o Andreazzi levantou. Né? Você vai ter um atacante que vai obter as informações da sua empresa em poucos minutos, e até que alguém responda, né, o ataque já ocorreu, já se obteve informação e não tem mais o que fazer. Então, precisa dessa avaliação interna. Então, por isso que quando, pelo menos a Kaspersky, né, nós fazemos esse trabalho consultivo, né, que é a nossa função aqui da Kaspersky como Solution Sales Manager, de entender o business do cliente, entender que ele já tem uma equipe interna, a gente define, olha, para você faz mais sentido você ter a solução XDR, que é o que a gente vem falando aqui, dentro da sua empresa, controlada pela sua equipe, ou não, faz mais sentido você colocar isso para uma equipe Kaspersky, haja vista que hoje, né, vamos dizer assim, o pool de ameaças, o pool de vulnerabilidades que se precisam olhar, faz mais sentido você colocar isso para que uma terceira, no caso a Kaspersky, realize essa visão. Então, no final, é muito uma avaliação de maturidade que a empresa faz em adição com o que a equipe Kaspersky também realiza. Uhum. E uma coisa que também o Andreazzi falou bastante em números aí, e um dos números que me chamaram bastante atenção, e que é algo que a gente poderia deduzir até, né, pelas consequências disso, é que muitos funcionários escondem os incidentes, né? Eles devem fazer isso por razões muitíssimos diferentes, até por uma questão de sobrevivência dentro da empresa, muitas vezes, né? Mas assim, como que essas ferramentas que vocês disponibilizam ajudam nessa circunstância, de, empregados, né, que podem esconder? Como é que isso ajuda na própria transparência, né, e processos de segurança? Até quando a gente fala em conformidade, né, falou-se muito aí em LGPD e também Banco Central, que são setores aí que vão exigir comunicações, sobretudo LGPD, né, você tem prazos, por isso você pode ser obrigado a comunicar. Como que as ferramentas, né, essas ferramentas que a gente falou até agora podem ajudar nesse cenário e nesse contexto do funcionário também sendo um agente ali, né? Não, isso é muito legal porque, vamos lá, né? Isso com certeza ocorre, tá? Isso é um fato, realmente, alguém. Porque é isso, alguma proteção interna, mas isso é muito pior para a empresa, né? No final das Uhum. contas. Se você está escondendo um incidente, ou passando pano para um incidente, no final você está deixando de registrar uma lição aprendida, isso é muito importante, né? Lição aprendida do que ocorreu naquele incidente, né? Então, numa fase que a gente fala de resposta ao incidente, você sempre tem no final, e às vezes é muito não é ignorada, né, Andreas? Uhum. E é a fase de aprendizado do que ocorreu. E como que essas soluções hoje, eles pelo menos minimizam ou evitam isso? A gente tem um negócio chamado que é as trilhas de auditoria. Isso quer dizer, né? Então, tudo que ocorre numa ferramenta dessa, ela gera os logs, né? Os registros. Ou seja, olha, você teve teve um alerta desse nível de criticidade nesse momento, isso é registrado. Nenhum usuário, além do administrador mestre, vamos dizer assim, da Uhum. ferramenta, pode apagar essas informações. Até porque precisa demonstrar isso para LGPD, Bacen, PCI, né? E qualquer outro tipo de lei, né, ou de framework que precisa ser seguido, né? Então, as ferramentas hoje elas possuem esses registros para que você consiga demonstrar para o seu cliente e também para os órgãos regulamentadores que o seu do care, tá, que é outro termo que é utilizado, né, que é tem o due diligence e o do care, né? O due diligence é realmente você mostrar que você pesquisou, você sabe, você entendeu daquele problema e você resolveu, né? Então, se você fez os dois, você está coberto mesmo que um acidente ocorreu, porque você fez o seu due diligence e do care.
Uhum. Até puxando também, só lembrando um artigo que o Vinícius escreveu já há muitos anos sobre o precisa-se de Nossa, um nem, FDR, nem, que era nem faz muito tempo, sobre mais de integridade 20, de faz uns 20 logs. anos. Não, mas o que é mais interessante é que apesar disso, né, pelo que o William coloca, não são todas as empresas que conseguem fazer isso, né? Então é Esse é um algo problema bem, bem recorrente, importante. né, Guilherme? Que a gente vê com É. certa frequência, assim, tu precisa de log, às vezes o log não existe, porque não tinha log nenhum, ou tinha, mas é por pouquíssimo tempo, ou os logs estão em ambiente que pode ser comprometidos também pelo atacante, então assim, né, tem toda a miríade de problemas nesse sentido. E aí, de novo, né, trazendo aquilo que o Fernando falou lá no começo, que o William também tocou nesse assunto, que é essa questão de acompanhar log. Cara, isso não existe. E sim, o que a gente vê acontecendo quando alguém configura log de alguma coisa, logo que configura tem aquele hype, né? Olha só, eu tenho log disso, tenho log daquilo, não sei o quê. Aí o cara fica olhando aquilo, naquela semana que ele configura, ele fica olhando aqueles logs todos, né? Na segunda semana ele já começa a olhar com um pouco menos de cuidado, na terceira ele tem outras coisas para fazer, passou um mês e ele nem lembra mais que ele tem os logs, né? Porque ele tem outras coisas para fazer, né? Então, esse é realmente um ponto em que a gente vê que o XDR aí, ou o XDR, né? O MXDR, né? O Managed, consegue de fato, assim, eu acho que é uma solução que, né, tá mais do que na hora, né, para o mercado, porque acompanhar log, tudo separado, tem várias soluções que tentam concentrar os logs, mas não fazem análise adequada, e ainda assim exige alguém de dentro da empresa só para fazer isso. E tem situações que nem sequer a empresa tem alguém dedicado para a segurança. Tem várias situações, às vezes, e quanto mais para log, então assim, pior ainda. E às vezes a gente está falando de log de uma aplicação. E Exato, empresa que está gerando log de diversos formatos diferentes. Então, até o XDR que a gente está falando aqui, né, não existe XDR sem você conseguir correlacionar esses logs. Você centralizar isso no local, que vem outros termos, né, que vem CIEM aí, né, que consegue correlacionar de vários locais, para você gerar esses alertas, porque não tem condição humana realmente assim para você conseguir olhar tudo isso. Mas tu sabe que há muito tempo, cara, eu fiz o meu mestrado em 2001. E lá naquela época nós tínhamos GSEG, no grupo de segurança e tal. Era um dos primeiros grupos que tinha no país, inclusive estudando a segurança da informação. E já se falava naquele momento de correlação de logs. Já se falava. Mas talvez faltava o motor, sabe? Que é a IA que nós temos hoje, né? Talvez faltava um motor mais potente para se conseguir fazer essas correlações de uma maneira mais efetiva. E sem contar a própria questão do volume dos logs, que é um baita de um problema. E aí, assim, já... O mercado de data, não, é uma coisa que pouca gente fala. O mercado de cyber... Porque eu vejo umas frases, umas camisetas aí, né? Dado é o novo petróleo. Eu já vi umas mais legais, que é dado é o novo bacon. Então, dado é o novo bacon. O pessoal esquece assim, que cibersegurança talvez seja um dos mercados mais drivados por dados possíveis. Tanto é que a gente já vê SOC quântico, cara. Assim, a gente já estamos falando de SOC quântico. E, inclusive, se beneficiar no futuro de tecnologia quântica para poder ajudar a gente neste desafio de correlacionamento desse volume gigantesco, né, de dados que a gente tem. Então, tu diria que as próximas palavras de venda para o produto do mercado é IA e quântico. Vamos juntar essas duas coisas no futuro? No futuro, sim. Hoje, o que a gente consegue, como eu comentei, no motor de inteligência artificial, se alimentado, se colocar aquele combustível, a gente já tem hoje a capacidade de entender contexto, né, aliado a esse conjunto de processos, tecnologia, pessoas, de poder responder a uma ameaça. Hoje a gente somos capazes de fazer isso. A Kaspersky faz isso todos os dias. Tá? Os clientes hoje que são clientes nossos de MDR ou de MXDR, eles são clientes protegidos
numa velocidade superior àquela que o atacante consegue imprimir. Ou seja, é possível fazer. Fazemos isso. E deixa eu perguntar, aproveitando que tu entrou nisso, Fernando, com relação ao cliente, tá? Com relação à empresa que vai adotar uma solução dessas, não, assim. Qual é o ponto de maturidade? O que é que se espera, no mínimo, assim, que a empresa tenha internamente para se adotar esse tipo de solução? Ou não se tem nenhum pré-requisito? Porque pelo que me fala, pelo que tu falaste aqui no episódio que a gente estava conversando, os dados são importantes, telemetria é extremamente importante, né? Então, me parece que há pelo menos um trabalho de casa, assim, mínimo de organizar, configurar a coleta de logs, observar LGPD, o que pode armazenar ou não de logs, tem todo esse trabalho para ser feito também, mas de organizar esse combustível para o motor, né? Usando a tua analogia. Eu vou ser um pouco filosófico aqui. Eu tenho algumas apresentações que eu costumo abrir essas apresentações com a seguinte frase, né? Frase atrelada a Albert Einstein, até onde sabemos, né? Que é: o maior perigo não são as máquinas, e sim a nossa disposição de confiar nelas, cegamente, inclusive, ele diz na frase. Por que eu estou colocando isso? Primeiro, hoje, o que falha primeiro não é a tecnologia, é o fator humano. O que falha primeiro. E eu costumo terminar algumas apresentações, essa mesma apresentação, com uma outra frase, que aí é uma frase de alguém que, sim, sou muito fã, que é Henry Ford, que ele diz que o único erro real que a gente tem é não aprender nada através de um erro. Ok? Por que eu tô te dizendo isso? E filosofando aqui com dois grandes pensadores. Pegando a tua pergunta e te respondendo como a Kaspersky hoje ajuda esses clientes, a gente tem que entender maturidade partindo do ponto de vista de um autoentendimento do que é maturidade, do que é atuar proativamente e reativamente. Então, se a gente pegar um comportamento do mercado, eu acho que a frase do Ford Henry, melhor dizendo, do Henry Ford, ela vai se aplicar perfeitamente. A gente erra, e quando a gente aprende? Depois que a gente errou. Quando que a gente faz realmente um investimento em cibersegurança? Depois que a gente sofreu um incidente. O que é menos pior do que aqueles que sofrem incidentes e ainda assim não pensam em investir. Mas, infelizmente, por um comportamento do mercado, se eu te perguntar, hoje você acha que uma empresa é mais proativa ou reativa no tema de cibersegurança? Sem dúvida nenhuma, em geral, reativa, sim, sem dúvida nenhuma. Reativo. Então, na verdade, a maturidade, ela precisa ser, friamente dizendo, uma análise do quão proativo você está disposto, e a proatividade, ela só vem depois de uma análise de risco. Então, para muitos clientes que a gente traz essa abordagem, se o nosso cliente, né, aquela empresa que ela não está fazendo um exercício de medir o seu risco, ela provavelmente não vai ter a maturidade, ela não vai entender o investimento que é necessário, né, a ser feito numa oferta. Não estamos falando aqui de produto, ok? Estamos falando de uma oferta, né, que reúne pessoas, processos e tecnologia. Então, olha só, para eu responder sua pergunta, eu tenho que voltar várias casinhas para trás e perguntar: qual é o seu apetite ao risco? Você mede o seu risco? Você vai atuar e investir proativamente? E de novo, respeitando o grande desafio que a gente tem no mercado. Se você descontar a inflação, o budget de cibersegurança cresceu 1% de um ano para o outro. Então, a gente vê o ataque de ransomware cresce 100 e poucos por cento. Ataques em APIs de cloud crescem 300%. Ataques de phishing cresce 300%. E o budget de segurança cresce 1%. Então, literalmente, as empresas têm que fazer muito, muito, muito mais com muito, muito menos. Isso é um desafio comum. Por isso que vem um apetite ao risco. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar maturidade aliada a esse monte de outros fatores e entendimentos
para poder ter uma conversa, aí sim, madura, né? Porque a conversa pode ser madura. Uhum. E aí, quando a gente tiver essa conversa madura, a gente consegue posicionar aquilo que pode realmente ajudar o cliente no final do dia. Pessoal, nós já estamos chegando aqui no final do nosso episódio de hoje, e eu acho que vocês, eu tenho certeza que vocês nos ajudaram muito a entender melhor esse cenário, né? Nós conversamos aqui hoje com o William Gomes de Oliveira e com o Fernando Andriazzi, ambos Solution Sales Manager. E eu vou deixar, começando com o William, um minutinho final aí para vocês darem as suas mensagens finais, suas despedidas aí, e eventualmente falar alguma coisa que vocês gostariam de ter falado, não foi perguntado, enfim, dar o fechamento aqui para o episódio de hoje. Legal, deixa eu comentar aqui então. A gente conversou, falamos muitas siglas aqui, falamos um pouco de problemas, como resolver. Acho que a mensagem que eu deixaria, né, assim, não espere que as ameaças elas vão reduzir, né, elas vão aumentar, elas estão se adaptando, e se vocês não se adaptarem, né, elas vão realmente sobressair, vão obter essas informações. Então, é muito importante que estejam atentos ao que está acontecendo. O mercado de cibersegurança está muito aquecido, tá? Para quem a gente comentou um pouco no começo aqui, está muito aquecido, tem muitas diversas vagas, inclusive a Kaspersky tem algumas vagas abertas aí, né? Então, para quem se interessar, e a gente está precisando, né? O Brasil precisa, porque hoje, né, as ameaças não são só do Brasil, é do mundo inteiro. Então, se a gente não se proteger, se a gente não tiver pessoas aqui do Brasil que falam português, que entendem nossa realidade, poder trabalhar, né, nessas empresas e poder aplicar esses conhecimentos, fica muito difícil combater essas ameaças. Então, tem muito mercado, explorem, que realmente precisamos aí de vocês, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dar. Muito bem. Andreazzi. Pessoal, só agradecer as perguntas, a interação que a gente tem aqui é ótima. Isso é uma oportunidade para que a gente consiga também expor um pouco desse trabalho que a gente executa com os clientes no dia a dia. Então, isso é muito do nosso dia a dia, ajudar as empresas a realmente entenderem este último ponto que a gente estava colocando agora, né? Qual a sua maturidade, qual o perigo, né? Dá um overview, um panorama real. Começamos aqui o nosso podcast falando do panorama de cibersegurança, e o nosso dia a dia é reforçar este panorama para os nossos clientes, para que eles entendam que a Kaspersky, como um parceiro estratégico, vai ajudá-los, mas a gente precisa entender o real problema, né? A gente precisa entender aonde esses clientes podem ser duramente impactados, a sofrerem perdas financeiras, sofrerem perdas de reputação, todos os problemas e desafios que a gente já colocou aqui, mas o que reflete muito o nosso dia a dia aqui hoje é conectar com os clientes para poder ajudá-los a entender no detalhe, com profundidade, o tamanho do desafio de cibersegurança. Muito obrigado, Andreazzi. Então, finalizando, gostaríamos de agradecer a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui, e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Valeu, gente. Tchau, tchau.